Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil. E hoje eu estou aqui mais uma vez com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 21 de agosto, nós faremos a leitura na introdução do livro de Lamentações e também faremos a leitura do livro até o capítulo 2, tá? Eu vou fazer esse Lamentações, esse dia 21 de agosto, eu vou dividir a leitura de Lamentações em duas partes, tá? Porque tem 5 capítulos. Então, para não ficar muito extenso, eu vou dividir em duas partes, tá? Mas essas duas partes fazem parte desse dia, do dia 21 de agosto, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos ler, então, para começar, a introdução do livro de Lamentações. Então, vamos lá. Lamentações é um testemunho bíblico do sofrimento concentrado e intenso. O sofrimento é um elemento gigante e inevitável da condição humana. Ser humano é sofrer. Ninguém consegue isenção. Não é de admirar, portanto, que as Sagradas Escrituras, imersas como estão na condição humana, registrem um testemunho extenso acerca do sofrimento humano. Há dois momentos opostos na história do povo hebreu: o êxodo do Egito e o exílio para a Babilônia. O êxodo é a história definitiva da salvação para uma vida de liberdade. Deus libertou o seu povo da escravidão egípcia há 1.200 anos antes de Cristo. É uma história de liberdade acompanhada de cânticos e danças, uma experiência alegre. O exílio é a história definitiva do juízo, acompanhado de imenso sofrimento. O povo de Deus foi levado à escravidão na Babilônia. A queda de Jerusalém em 587 a.C. é representativa deste fato. Foi um período de devastação e lamento, uma experiência terrível. Os dois fatos históricos, o êxodo e o exílio, são como as duas capas do livro, que mantêm unidas as amplas experiências do povo de Deus, registrando a alegria que acompanha a salvação e o sofrimento associado ao juízo. O livro de Lamentações, escrito com base na experiência do exílio, proporciona à comunidade de fé a forma e o vocabulário para lidar com a perda e a dor. O fato que precipitou a tragédia, a queda de Jerusalém, é contado em 2 Reis 25 e Jeremias 52. É impossível exagerar a intensidade ou a complexidade do sofrimento desse povo, que chegou a seu ápice durante a devastação de Jerusalém e continuou nos 70 anos do exílio na Babilônia. A perda foi total, a carnificina desenfreada. O canibalismo e o sacrilégio eram horrores gêmeos que percorriam as ruas da destruída Jerusalém. A matança de crianças inocentes mostrou a perda total do respeito pela dignidade humana. E o assassinato dos sacerdotes demonstrou a absoluta perda do respeito pela vontade de Deus. O pior que pode acontecer ao corpo e ao espírito, à pessoa e à nação aconteceu aí. O fundo do poço do sofrimento. E em todo o mundo o sofrimento continua, tanto em horrores de escala ampla quanto em agonias pessoais. Sem ser uma explicação do sofrimento e sem oferecer fórmulas para eliminá-lo, Lamentações faz companhia ao extenso testemunho bíblico que dá dignidade ao sofrimento, ao insistir em que Deus participa do nosso sofrimento e é o nosso companheiro nessas circunstâncias. Uma tradição diz que o profeta Jeremias o escreveu Lamentações. Porém, o livro não informa o nome do autor. O poeta, sem dúvida, viveu os horrores que descreve. Os judeus que foram como prisioneiros
de guerra para a Babilônia tiveram de descobrir meios de sobreviver à catástrofe. Um desses meios foi escrevendo e ouvindo poesia sobre a tragédia. Lamentações tem o ritmo dos cânticos fúnebres tradicionais. Mesmo hoje, o livro é lido em alta voz nas sinagogas judaicas todo ano, para lembrar os aniversários da destruição do templo pela Babilônia. Quando o livro foi escrito e mais tarde por Roma, em 70 depois de Cristo. 587 a.C., Nabucodonosor, o rei babilônico, que reduziu Jerusalém a ruínas, apreciava a beleza. Ele construiu muralhas imensas em torno da Babilônia, com um magnífico muro azul, decorado com motivos referentes à deusa Ishtar. Sua esposa, que era persa, estava se sentindo solitária naquela cidade deserta. Então ele construiu uma montanha com árvores que davam flores e arbustos da Pérsia. Para a irrigação, a água tinha de ser bombeada do rio Eufrates para o topo da montanha. Um feito incrível de engenharia para a época. Os jardins suspensos da Babilônia foram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Amém, irmãos? Então nós lemos aqui, acabamos de fazer a leitura da introdução do livro de Lamentações. Agora nós vamos entrar no livro propriamente dito, tá? Então vamos fazer a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2. Então vamos lá, Lamentações, capítulo 1. Como está vazia a cidade que antes fervilhava de gente. Parece uma viúva, a que antes era a poderosa das nações, antes rainha da festa, agora uma simples escrava. Ela chora tentando ninar a si mesma, e as lágrimas encharcam o travesseiro. Nenhum dos seus amantes apareceu para lhe oferecer um ombro e segurar sua mão. Todos os seus amigos a abandonaram, só tem inimigos. Depois de anos de dor e trabalho pesado, Judá foi para o exílio. Acampa-se no meio dos estrangeiros, nunca se sente em casa. Caçada por todos, está presa entre uma rocha e um penhasco. As estradas de Sião choram, sem peregrinos a caminho das festas. Todas as portas da cidade estão desertas e seus sacerdotes desesperados. Suas virgens estão tristes, como é amargo seu destino. Seus inimigos se tornaram seus senhores, seus adversários estão felizes da vida porque o Eterno humilhou Judá, castigando suas repetidas rebeliões. Seus filhos, prisioneiros dos inimigos, arrastam-se para o exílio. Toda a beleza se esvai da face da filha Sião. Seus príncipes parecem corços famintos, exaustos de fugir dos caçadores. Jerusalém lembra o dia em que perdeu tudo, quando seu povo caiu nas mãos dos inimigos sem que ninguém ajudasse. Os inimigos apenas olhavam e riam do seu silêncio impotente. Jerusalém, que pecou mais que o mundo inteiro, está impura. Seus antigos admiradores agora enxergam a verdade e a desprezam. Nessa condição de miséria, ela geme e vira o rosto. Ela levou a vida na brincadeira sem pensar no amanhã. E agora sucumbiu, terrivelmente, e ninguém segura sua mão. Olha para a minha dor, ó Eterno, e como o inimigo zomba na sua crueldade. O inimigo está ocupado em tornar tudo que ela tem de valor, em tomar tudo que ela tem de valor. Ela observa enquanto os pagãos invadem o santuário, exatamente aqueles a quem deste ordens, proibida a entrada, assembleia restrita. Ela gemeu desesperada por comida, desesperada para sobreviver. Trocou suas coisas prediletas por um bocado de comida. Ó Eterno, olha para mim, indignos sem valor. E vocês que passam, olhem para mim. Alguma vez já viram algo assim? Já viram dor como a minha? Viram que ele me fez, que o Eterno me fez na sua ira? Ele me feriu com raios, me amarrou na cabeça aos pés e montou armadilhas à minha volta, e eu não pude me mexer. Ele me tirou tudo, me deixou doente e cansada de viver. Ele teceu meus pecados no manto e me arreou com o jugo do cativeiro. Sou ferida por cruéis capatazes.
O Senhor amontoou meus melhores soldados e chamou matadores para quebrar aqueles jovens pescoços. O Senhor esmagou e pisoteou a bela virgem Judá. Por tudo isso eu choro rios de lágrimas, e não há uma alma à minha volta que se preocupe comigo. Meus filhos estão destruídos, meu inimigo se apossou de tudo. Sião gritou por ajuda, mas ninguém ajudou. O Eterno ordenou aos inimigos de Jacó que o cercassem, e agora ninguém quer saber de Jerusalém. O Eterno tem a justiça do seu lado. Fui eu que pratiquei o mal. Ouçam todos, vejam pelo que estou passando, minhas belas moças, meus elegantes moços, todos levados para o exílio. Pedi socorro aos meus amigos e eles me traíram. Meus sacerdotes e meus líderes só se preocuparam consigo mesmos, tentando salvar a própria pele, mas nem isso conseguem. Ó Eterno, vê a confusão dentro de mim. Estou muito angustiada, meu coração está em pedaços depois de tanta rebelião. Há massacre nas ruas, fome nas casas. Ah, ouve meu pedido de socorro. Ninguém ouve, ninguém se importa. Quando meus inimigos souberam das provações que me impusestes, eles vibraram. Que chegue o dia do julgamento deles. Faz cair sobre eles o que eu recebi. Observa os maus caminhos deles e dê a eles a devida retribuição. Dá a eles o mesmo que me deste pelos meus pecados. Gemendo de dor, no corpo e na alma, recebi tudo o que podia suportar. Lamentações, capítulo 2. Ah, o Senhor cortou a filha Sião. Dos céus arremessou a gloriosa cidade de Israel para a terra e na sua ira tratou seus favoritos como lixo. O Senhor, sem pensar duas vezes, engoliu Israel de uma só vez. Furioso, esmagou as defesas de Judá, fez picadinho do seu rei e dos seus príncipes. Como as chamas da sua ira, queimou Israel até o fim, quebrou o braço de Israel e deu as costas quando o inimigo se aproximou. Quando veio sobre Jacó como um fogo descontrolado de todas as direções. Como o inimigo apontou o arco, desembainhou a espada e matou nossos moços, nosso orgulho e nossa alegria. Sua ira, como fogo, reduziu a cinzas as casas em Sião. O Senhor se tornou o inimigo, ele fez de Israel o seu jantar. Mastigou e devorou todas as defesas. Ele deixou a filha de Judá em prantos. Ele destruiu seu antigo lugar de encontros, entulhou o lugar das reuniões. O Eterno apagou as memórias que Sião tinha dos dias de festas e dos sábados. Expulsou furiosamente da sua presença o rei e o sacerdote. O Eterno abandonou seu altar, deu as costas para seu santo templo e entregou as fortalezas ao inimigo. Quando eles vibraram dentro do templo, parecia que era dia de festa. O Eterno fez planos de derrubar os muros da filha Sião. Ele reuniu sua equipe e se pôs a trabalhar na execução dos planos. Demolição total. Até as pedras choraram. As portas da cidade, com barra de ferro e tudo, desapareceram no entulho. Seus reis e príncipes foram para o exílio. Não sobrou ninguém para instruir ou liderar. Seus profetas são inúteis. Não viram nem ouviram nada do Eterno. Em silêncio, os anciãos da filha Sião sentam-se no chão, cobrem a cabeça de pó, vestem-se em penitência de pano de saco. Os jovens virgens de Jerusalém estão com o rosto coberto de sujeira. Meus olhos estão cegos pelas lágrimas, estou com o coração na mão. Meu interior está derretido por causa do destino do meu povo. Bebês e crianças estão desmaiando por todo lugar, chamando pela mãe. Estou com fome, estou com fome. E então desmaiam como soldados moribundos nas ruas, expirando no colo da mãe. Como poderei entender sua terrível condição, amada Jerusalém? O que posso dizer para dar a você conforto, amada Sião? Quem pode restaurar você? Esse rompimento está além da compreensão. Seus profetas a cortejavam com conversa fiada. Eles não a confrontaram com seus pecados para você se arrepender. Seus sermões eram apenas palavras de bajulação, pura ilusão. Atônitos, os que passam não conseguem crer no que vem. Esfregando os olhos, balançam a cabeça diante de Jerusalém. É esta cidade chamada Linda Terra?
e melhor lugar para se viver? Mas agora seus inimigos estão boquiabertos, espantados. Eles batem palmas e pulam de alegria. Nós os pegamos. Há muito tempo que esperamos por isso e agora aconteceu. O Eterno executou, ponto por ponto, exatamente tudo o que planejou. Ele sempre disse que faria isso e agora o fez. Derrubou o lugar. Ele deixou seus inimigos pisarem nela, declarou-os vencedores. Grito de todo o coração ao Senhor, amada e arrependida Sião. Grite de todo o coração ao Senhor, amada e arrependida Sião. Deixe que suas lágrimas corram como o rio dia e noite e continuem assim, sem parar. Deixe escorrerem as lágrimas. Assim que cada vigília da noite começar, levanta-se e vá orar. Derrame o coração na presença do Senhor. Levante as mãos bem alto, suplique pela vida dos seus filhos que estão morrendo de fome nas ruas. Olha para nós, ó Eterno, pense outra vez. Já trataste alguém desta forma? Deveriam as mulheres comer os próprios bebês, os filhos que criaram? Deveriam os sacerdotes e profetas serem assassinados no santuário do Eterno? Meninos e velhos estão jogados nas sarjetas? Meus moços e moças mortos na flor da idade? Irado, tu os mataste a sangue frio, foram degolados sem misericórdia. Tu convidaste homens prontos para matar como amigos para a festa, para que ninguém escapasse no grande dia da ira do Eterno. Os filhos que amei e criei se foram. Amém, irmãos? Somente até aí. Nós estamos fazendo a leitura no livro de Lamentações e nós paramos aqui no capítulo 2, tá bom? Essa é a primeira parte do dia de hoje, 21 de agosto, tá bom? E já já eu vou fazer aqui a segunda leitura que para a gente terminar aqui o livro de Lamentações, que vai até o capítulo 5, tá bom? Então fique conosco e até já já. Paz do Senhor Jesus.